Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir uma enquete. Eu sou muito tio nisso aqui. Eu juro que eu vou contratar uma pessoa pra acompanhar minhas lives. E é pura negligência, porque gente tem. Deixa eu ver se eu consigo. Por isso que dá criar uma enquete aqui. Ah, consegui. Pera aí. Você, a enquete é a seguinte, hein? Você pouparia Felipe Coutinho contra o Palmeiras no sintético? Pouparia. Não pouparia. Tá aí. Enquete rolando. Enquete aí ao vivo já. E é uma discussão que já tá rolando também nas redes sociais. E o Cazé já me falou aqui, ó. Tem que poupar. Tem que poupar. Aproveitar que o Barros já não vai jogar, que é uma... Digamos assim, é um cara importantíssimo hoje. De um nível importante... Assim, de uma importância que é até difícil você conseguir dimensionar. O Vasco ainda tem o azar de estar sem o Titi e sem o próprio Thiago Mendes, que poderia entrar ali também. Então você, logicamente, já vai ter o Hugo Moura, que deve recuar para a posição de primeiro volante. E aí tem várias opções. Pode ser o Lucas Oliveira, que ele já colocou. Pode ser o Paulinho, que é um jogador que também que não tem tido tantas oportunidades com o Diniz, mas é da posição. Pode botar o Nuno de segundo volante, coisa que já aconteceu. Não gosto, mas é uma possibilidade. Você pode botar o Robert Renan ali e o Lucas Freitas na zaga. É outra possibilidade. Você tem algumas oportunidades aí de você pensar nesse time. O Palmeiras hoje é o time mais seguro e consistente do Brasil. Vou dar uma olhada aqui para ver a data, se tem alguma coisa de Libertadores. Acredito que não, acredito que é só daqui a um mês Libertadores. Então, jogar contra o Palmeiras, o Palmeiras vai jogar com força máxima, certamente vai jogar com força máxima. Tô dando uma olhada aqui, ó. O Palmeiras enfrenta o Bahia amanhã e depois pega o Vasco dia 1º. 7 horas no Allianz Parque. Aí só pega o São Paulo no domingo, dia 5 de outubro. Depois pega o Juventude de novo no Allianz Parque. E o Palmeiras está disputando o título com o Flamengo. Então o Palmeiras vai vir com o time titular completo. É um jogo dificílimo, muito difícil. E que se você for olhar a sequência do Vasco, para embasar um pouco mais da nossa discussão, você tem o próprio Palmeiras, só que depois o Vasco tem 2 jogos seguidos que, teoricamente, são jogos em que o Vasco tem totais condições de vencer. Tá? Tem totais condições de vencer. Se você poupa o Coutinho contra o Palmeiras, você tem ele inteiro para o jogo contra o Vitória, em casa, em São Januário, que, porra, se você quer buscar uma coisa melhor na sua competição, além de exterminar completamente qualquer chance de rebaixamento, você tem que vencer. E contra o Fortaleza, que agora tem o Palermo, que é um time que venceu o Sport, mesmo suando sangue, mas conseguiu vencer, mas o jogo é fora de casa, o Castelão tem um gramado ruim também. Mas, porra, em nível de futebol, o Vasco também tem condições de vencer o Fortaleza fora. E aí pega o Fluminense, o Bragantino, o São Paulo e o Botafogo. Então, talvez, olhando para a questão física do Coutinho, talvez seria interessante poupar ele contra o Palmeiras. E dar uma oportunidade, talvez, para o França, que é um garoto que tem tentado ganhar ritmo, ou para o Andrés Gomes. E aí você traz o Nuno para jogar de meia, para jogar na vaga do Coutinho. Tá? O que é mais fácil? Você ganhar 3 pontos contra o Vitória, tendo o time completo, ou sacrificar seu melhor jogador contra o Palmeiras fora de casa? Eu não tenho dúvida. Eu não sei se o Coutinho vai querer ser poupado, porque tem convocação
ele definitivamente tá no radar da seleção brasileira. Ele é um cara muito competitivo. O Diniz não gosta de poupar jogador. Só poupa se realmente o cara tiver a ponto de estourar. Ele cita isso até na coletiva. Então, te falar, sei não, hein? Sei não. É uma decisão muito difícil. Muito difícil. E é uma decisão que você tem que conversar com o atleta. O bom daqui é que tem uma parada de Vasco e Vitória. E aí para 10 dias, né? Para 10 dias para depois vir o Fortaleza. Então o Coutinho descansaria de qualquer forma. Mas enfim, talvez utilizar o Coutinho em menos minutos. Talvez começar sem o Coutinho e ele entrar no segundo tempo. A questão também que eu até falei com o Casé é o seguinte. O Coutinho joga bem no sintético, cara. Pega os jogos dele no Newton Santos. Todos ele jogou bem. Todos ele foi bem. Porque a bola corre mais rápido lá, né? Então eu acho que esse tipo de jogo melhora para um jogador tão inteligente, que sempre esteve acostumado também a jogar em ótimos gramados. O jogo dele melhora quando ele está jogando num gramado mais rápido, tá? Mas ao mesmo tempo é uma questão que você tem um desgaste maior. Deixa eu ver como é que tá a nossa enquete aqui. Ó. Cara, bem dividido, né? Bem dividido, 1000 votos aí. 51% pouparia, 48% não pouparia, 52% pouparia. Tá alternando, né? Tá alternando. PH de camisa 10, gênio. É verdade. É verdade. Rapaziada, vamos para os superchats pra gente finalizar essa live. Obrigado a todo mundo que tá acompanhando aí. Obrigado a todos que estão chegando. Pô, mais de 5.000 pessoas aqui na live. Pô, o Vasco ganha, tudo melhora, né? Então eu te peço para deixar seu like, te peço para se inscrever no canal do Pedrosa, para você ativar as notificações. Lembrando sempre, cara, sempre para você. Não tem só o canal do Pedrosa. Eu tô na Casa TV, praticamente todo dia, no geral, Casa TV 10 horas, mas também nas transmissões. Amanhã, por exemplo, eu tô na Copa do Mundo Sub-20, competição bizarra, onde nascem as estrelas. A gente vai ter o Brasil logo depois. Eu vou fazer o jogo da Espanha e Marrocos, que é um clássico. Um jogo que envolve muitas coisas além do futebol. Então, tô lá amanhã no Sub-20, 4 horas da tarde. Na segunda-feira tem SBT Esporte Rio. Tem o próprio Geral Casa TV também, entre outros programas. Então, sempre fique ligado, cara. Fique ligado que a gente tá aí, sempre trabalhando. Siga o canal do Pedrosa lá no Instagram. Siga o meu @LucasPedrosa no Instagram também, para você ajudar meu trabalho. Deixar seu like e sempre me apoiar, tá bom? Agradecer sempre a minha parceira KTO, jogando sempre com responsabilidade. E lembrando a você que eu dei a dica lá da vitória do Vasco. Quem foi, foi. Pagando mais de 2. Contra o Bahia, se foi, ganhou dinheiro. Contra o Cruzeiro, se foi, ganhou dinheiro. Entre outras dicas também que eu dou, o chute do Ryan para mim é uma dica que eu sempre coloco, que eu acho que é uma coisa que sempre bate. Mas lembrando sempre com muita responsabilidade para maiores de 18 anos, beleza? E a Golcase também, que tem os melhores produtos para vocês, como esse copo aqui. Ó, homenageando as camisas negras. Entre vários produtos que a Golcase oferece, beleza? E você pode personalizar também. Só apontar a câmera para o QR Code aqui embaixo. Agora a gente vai, de fato, para os superchats. Se quiser mandar seu superchat agora, tamo junto. Superchat pra caralho, hein? O Vasco feliz, todo mundo fica rico, né? Gostei. Gosta assim. Eu gosto assim. Mas pode até falar de mim. Tô nem aí. Quem conhece essa? Tô de boa. Bora. Se o Vasco ganhar do Palmeiras, pode entregar a taça. Vitor Santos. Ah, meu camarada. Não fale isso não. Se o crime for cometido,
A gente não só se empolga, cara, mas o foda é... Ainda tem isso, cara. A gente ainda ajuda o tinhoso. A gente ainda ajuda o tinhoso. O empatezinho pega nada nesse jogo. Pega nada. Mas tomara que vença. Tomara que vença e o Vasco continue crescendo no campeonato. Tamo junto, Vitor. Adinsley de Paula. O Vasco acertou muito nessa dupla de zaga. Cara, não é sacanagem não, assim. Faz muito tempo que o Vasco não tem uma dupla de zaga segura assim e que sabe jogar futebol. A última dupla de zaga que o Vasco teve segura dessa maneira e que sabia jogar futebol, eu não tô comparando os jogadores, tô falando sobre característica, foi lá em 2017, que o Vasco tinha o Breno e o Anderson Martins. O pouco tempo que o Breno jogou no Vasco, quando ele jogava com o Anderson Martins, o Vasco se tornava outro time. Pra mim, eles foram jogadores importantíssimos quando eles estavam em campo também, né? Porque o Breno vivia no DM, aí entrava o Paulão dava conta ali do recado. Mas quando jogava Anderson Martins e Breno, o Vasco tinha dois jogadores bons, como zagueiros de fato, e bons também construindo. O Robert Renan e o Cuesta, acho que tem potencial até para eles serem melhores. O Cuesta é um jogador de seleção colombiana, 26 anos. Robert Renan tem 21 anos. Dois jogadores qualificados não só no combate, mas também na saída. Enfim, cara, foi realmente uma janela muito bem feita pela diretoria do Vasco, pelo Fernando Diniz, pelo Pedrinho, pelo Felipe, pelo Admar Lopes. Foi uma janela muito certeira. E tudo isso sem gastar tanta grana. Assim, obviamente fazendo empréstimos com opção ou obrigação de compra, mas com cláusulas protegidas, e só vai comprar se o cara for bem. E por enquanto, tá valendo. O maior erro dessa janela, pelo menos até agora, foi ter dado 2 anos e meio de contrato pro Thiago Mendes, que é um jogador de 33 anos e que não consegue ficar bem fisicamente. Mas, se o time todo tá bem, quem sabe ele também não desabrocha. É que 2 anos e meio é muito tempo. Muito tempo. Tamo junto. Guilherme Berger. Abemos zagueiro, careca. Saudações vascaínas depois desse jogo, amanhã é ressaca. Tamo junto. Valeu, Guilherme. Um abraço pra você, irmão. Diego Roque. Quem diria que no momento que eu mais temia da tabela seria o mesmo que eu estou mais feliz? Veio os pontas, zagueiros e achamos nossos 5 barros. Perfeito, Diego. Assim, o crescimento do time ele é muito claro. E ele é muito claro e ele passa totalmente pelas peças que chegaram. Totalmente. Se o Vasco tem as mesmas peças que tinha antes da Copa, nesses jogos difíceis, meu amigo, você pode ter certeza que a gente estaria aqui xingando, falando da falha individual do fulano, da falha do ciclano. Pode ter certeza. Um abraço. Luanderson Bruno. Ryan no mínimo 40 milhões de euros. Boa noite, tô iludido. Cara, se o Ryan fosse de um time organizado financeiramente, se o Vasco tivesse uma estrutura financeira estável, digamos assim, ele valeria isso aí mesmo. Porque aí o Vasco não teria a obrigação de vender. Mas infelizmente o Vasco precisa vender. Quem sabe, eu já falei isso aqui, já trouxe essa notícia antes, quem sabe se o Vasco for campeão da Copa do Brasil, ganhando mais de 100 milhões de reais aí, juntando final com título, a venda do Ryan não possa ser adiada. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Vamos ver. Vamos ver. Receio dos olheiros do Barça quererem levar Coutinho, Barros, Paulo Henrique, Renan e Cuesta também. Time consistente atacando e defendendo. Vamos por mais. Cara, o Coutinho já foi lá, né? O Coutinho, se eu não me engano, ele é a 5ª maior venda da história do futebol. Não fez uma passagem tão marcante, apesar de não ter sido ruim, como muita gente pinta. Mas não conseguiu corresponder àquilo que se esperava. O Barros, eu acho que ele não tem característica para jogar no Barcelona, mas tem característica para jogar no futebol europeu. Quem sabe se continuar evoluindo. PH a mesma coisa. Por que não? O Robert Renan, sim, tem característica para jogar no Barcelona. O Cazé me lembrou também isso, ele me falou aqui. Teve uma Copa do Mundo em 2021. Foi 2021 ou 2023? 21 ou 23. Se eu não me engano, 23 mesmo. Que o Uruguai foi campeão e naquele time do Brasil, o principal jogador, tecnicamente falando, era o Robert Renan. Era o cara que conseguia fazer o Brasil andar, que conseguia fazer o Brasil evoluir tecnicamente. Mas também era um time mal treinado, o Robert até cometeu uma falha de ter sido expulso e tudo mais, mas ele era o craque da zaga, ele era encarado assim como ele era encarado no próprio Corinthians. Então potencial, cara, potencial, com a idade que ele tem,
Não é sacanagem não, ele tem pra chegar mesmo. Num dos maiores níveis aí do futebol europeu. Mas por enquanto deixa ele no Vasco. Deixa eles no Vasco, quietinho. Tito Marcos. Gabriel Souto. Pedrosa, pensando numa eventual convocação do Léo Jardim, o que acha de fazer um teste do Pumita no gol? Cara. Realmente, assim, é impressionante, irmão. É impressionante como ele cresceu com o Diniz. Mesmo estando na lateral esquerda, ele tá jogando mais na esquerda do que na direita. Doideira, né? Doideira. JD Macedo. Carequinha lindo. Finalmente vencemos daquele canalha do Cássio. Meu irmão, não fale isso não, cara. O Cássio, ele protagonizou talvez o maior trauma de nossas vidas. E geralmente ele agarra pra caralho contra o Vasco. E hoje ele sentou. Um abraço, Cássio. Wagner Costa. Obrigado, J. Demacido. É o dinizismo, não tem jeito. Cara, assim... Teve um momento da temporada que as pessoas falaram, tem que demitir o Diniz. Pô, o Diniz é uma merda, a gente vai cair e tudo mais. Eu falei, cara, tirar o Diniz nesse momento, por mais que o retrospecto em números seja aterrorizante, é dar um passo atrás. Porque foi ele que fez a janela, é ele que tá treinando o time, foi com ele que o Vasco teve as melhores apresentações. O que ele precisava encontrar, e que ele parece ter encontrado, era o equilíbrio defensivo. Era um sistema defensivo consistente a ponto de você conseguir ser competitivo contra essas grandes equipes. Porque senão, repito, o Vasco ia escalar uma montanha e a zaga ia empurrar o Vasco do penhasco. Era assim. Os jogos do Vasco eram resumidos a isso. O time construía, fazia gols e tomava. Construía, fazia gols e tomava. E entregava o resultado. Aí era aquela velha máxima, né? O Vasco jogou bem. Jogou bem? Como é que o time jogou bem se ele só jogou bem com a bola? E ele se defende pessimamente. Não jogou bem. Agora o Vasco joga bem. Agora, de fato, o Vasco tem jogado bem. E muito bem. Muito. Pedrosa, caso o Pedrinho vença as próximas eleições para presidente, o que acha de uma chapa com Pumita presidente? Aí o Pedrinho ia ficar ameaçado, irmão. É melhor que muito político de lá também. Com 2 bons zagueiros, com o Barros jogando muito, enfim ganhamos sem levar gol. Enfim, Diego. Fato. Fala, Pedrosa. Boa noite pra galera BSF do Espírito Santo. Um abraço pra rapaziada aí do Espírito Santo. Ótima vitória do Vascão e jogando futebol convincente. E me explica por que o Pumita ficou sendo improvisado na lateral direita esse tempo todo. Tamo junto. Realmente, ele era improvisado lá. Cara, se bobear, o Pumita vai pra Copa, tá? Não é sacanagem, não. Se o Bielsa olha, o Pumita. É o Bielsa ainda, né? Deixa eu ver. Técnico. Uruguai. É o Bielsa ainda, correto. É ele mesmo. Se o Bielsa, que já gosta de um futebol diferente, olha pro Pumita e fala assim, opa, se eu levar esse cara eu tenho um lateral direito e um lateral esquerdo. Isso para uma Copa do Mundo, cara, é essencial. Você ter a versatilidade. Então, o Bielsa deve estar batendo palma pro Fernando Diniz. Melhor Vasco Cruzeiro desde o chapéu do Diego Souza no Fábio. Que coisa boa é ter uma zaga e começar novamente a praticar e competir. Abraço daqui de LA. Um abraço, Antônio Vergueiro. Você tá correto, irmão. Quando você tem zagueiro jogando de zagueiro e zagueiro bom, seu time tende a melhorar. Nicolas Shows. Temos zagueiros, mano. Nem acredito, bicho. Vamos, porra. É doido, né, cara? É doido como era muito claro, assim. Todo mundo falava a mesma coisa e tá aí, o resultado dentro de campo. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco. O Vasco aí que venceu muito bem o Cruzeiro e o Fernando Diniz tá dando uma nova cara pra esse time. Deixa a sua opinião, seu comentário, o que você tá achando aí do time do Vasco da Gama. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!